É isso aí. O assunto da aula de hoje, vamos continuar com aquele mesmo assunto da última semana, focando algumas coisinhas só a nível assim, de complementação, tá certo? Vocês para toda hora que falar uma coisa aqui, vocês não entenderem, para, viu, gente? A aula de hoje é bem curtinha. Nós vamos ter tempo de discorrer bastante aqui. No finalzinho da aula passada, eu mostrei para vocês esse circuito aqui, ó. E depois fiquei de mostrar, não, esqueci que eu poderia ter mostrado esse outro aqui também, só para complementar o assunto. Eu vou voltar ao anterior e relembrar que, na realidade, é um macete que ajuda às vezes. E esse outro é um outro macete também. Então, voltando ao primeiro aqui, a gente estava estudando, então, o teorema da superposição, e eu havia dito para vocês o seguinte: quando você tiver um circuito, aliás, antes é o seguinte, teoremas assim, assado, né, na realidade tem uns 10 teoremas aí de circuitos elétricos que a gente utiliza para analisar circuitos, simplificar circuitos, chegar a um resultado assim, com relação a uma tensão, uma corrente. Então, são várias ferramentas e a gente vai utilizar na medida que a gente tem uma certa facilidade maior com uma com outra, né? Temos que resolver circuito usando só aquela teoria do nodal, outros só superposição, outros só tébia, e vai. Quer dizer, aquele que a gente acha que para aquele dado circuito, aquele ponto do dado circuito, o teorema é mais legal, mais fácil, ajuda mais, usa. Sem problema nenhum. O importante é resolver. E esses todos têm o mesmo objetivo, a simplificação do circuito. E além dos teoremas, tem alguns macetes que a gente pode utilizar para simplificar mais e a gente resolver mais rápido. Esse aqui é um deles. Na aula passada eu tinha mostrado esse circuito aqui, ó. O que é? É o que está dentro do retângulo aqui, ó. É uma fonte de tensão em série com a fonte de corrente ligada a uma carga que é o R2 aqui, ó. Resistor de 5,6K. O que está fora é só uma coisa que eu acrescentei para ajudar no raciocínio. O que eu tinha dito, o que eu disse, é que quando você tiver uma fonte de tensão e uma fonte de corrente em série, no mesmo braço de circuito, uma delas pode ser desprezada, porque ela não tem efeito, não é isso? No caso, você se lembra qual das duas aqui que, na hora de aplicar o teorema, ou na hora de considerar no circuito, sobre o viés da carga, ela pode ser desprezada? É de tensão ou de corrente? É de corrente? Corrente? Por que é de corrente? Ué, porque você tira o ano dela, eu acho. Olha aqui, quando você tem uma fonte de corrente em série com a fonte de tensão, a fonte de corrente, ela pode ser entendida como um circuito aberto em série com a fonte de tensão, não é? Do jeito que ela está representada aqui, ela é uma fonte de corrente ideal. Sendo ideal, ela tem resistência infinita, né? Se ela tem resistência infinita, a fonte de tensão faz passar corrente por ela? Não faz, né? Porque ela tem resistência infinita. Então, a fonte de tensão aqui não vai fazer nada. A fonte de tensão, ela é praticamente um curto-circuito, né? Uma fonte de tensão ideal, ela tem uma resistência nula, então é um curto-circuito. Então, você for colocar essa chave aqui, ó, nessa posição ou na outra, quer dizer, com a fonte ou sem a fonte, não faz diferença. Se não faz diferença, quem predomina aí é a fonte corrente. Vocês não concordam comigo? Concordo. Não é? Então, a predominância, quando você tiver essa situação, é da fonte corrente. Então, se você tiver uma fonte corrente em série, veja bem, em série com a fonte de tensão, você pode tirar a fonte de tensão, que não faz diferença nenhuma no circuito. Por quê? Porque a função da fonte não é produzir corrente num circuito. A fonte produz corrente. E ela não vai ter condição de produzir, porque está em série com a resistência infinita, então ela pode sair. Você pode entender, ela sai assim, você não tirou ela do circuito.
ela só não age como uma fonte de tensão, e sim como o quê? Como um elemento do circuito que tem resistência nula. Então, você tirar ela, ou tirar ela e pôr um curto no lugar dela, é a mesma coisa. Quer ver? Olha aqui, ó. Vamos simular aqui, ó. Esse medidor aqui já está medido, cara, 10 miliamperes, cara, que é o valor da fonte de corrente. Cara. Essa é uma fonte de corrente que induz no circuito uma corrente que é expressa ao lado dela, qual que é o valor dela. Ela é uma fonte de corrente constante. Observe que essa outra chave aqui está aberta, que eu não liguei esse lado do circuito ainda. E se eu coloco a fonte de tensão, ela continua 10 miliamperes. Né? E aqui, ó, colocando a fonte, tirando a fonte, não muda nada. Né? Entendeu? Por quê? Não tem ação a fonte. Fonte de tensão em série com fonte corrente não tem ação. Entendeu? Só para ilustrar mais um pouquinho, vamos fechar essa chave aqui, pôr mais carga no circuito. Pôr mais carga é acrescentar paralelamente mais elementos resistivos. Eu vou fechar essa chave e coloquei mais uma resistência aqui. Ó. Então, passou agora a ter duas resistências de 5,6K. Observe que em cada uma vai passar a mesma corrente, agora, 5 miliamperes e 5 miliamperes. Continua na malha aqui, ó, das fontes, a mesma corrente, quer dizer, 5 veio para cá e 5 veio para cá, entendeu? A fonte está aterrada, vamos ligá-la no circuito. Não mudou nada, tá vendo? Então, se você sabe, eu tenho duas fontes, uma de tensão e de corrente, estão em série, pode tirar de tensão do cálculo lá, não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Quem manda ali é a fonte de corrente. Tá legal? Nós falamos na aula passada, eu não sei se deixei claro, mas não custa falar de novo, né? Ficar repetindo que a gente lembra mais. Veja esse aqui, ó. Esse aqui eu esqueci de falar, não pensei em falar. O que nós temos aqui, ó? Um outro circuito. Esse circuito tem, olha aqui, ó, uma fonte de tensão. Os medidores são só medidores, não tem ação nenhuma no circuito a não ser medir, ele não interfere no circuito, não. Nem pode, né? O medidor não pode interferir no circuito, não. Ele está ali só para medir. Então, uma fonte de tensão em paralelo com uma fonte de corrente. Né? E entre esses dois pontos, digamos que tem duas fontes em paralelo, a gente liga uma carga. Aqui, ó. Vou abrir essa chave aqui. Para abrir, eu tenho que simular. Então, vou abrir ela aqui e cortar aqui. Então, a pergunta, quando eu tenho uma fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente, o que é predominante? A fonte de tensão ou a fonte de corrente? Em série, nós já vimos que é a fonte de corrente. Em paralelo, é a fonte de corrente ainda, ou é a fonte de tensão, ou nenhum dos dois é predominante? Dá uma pensadinha aí de um minutinho e responda. Aí deve ser a de tensão, né? Porque o paralelo costuma ser o oposto das coisas do série. Você respondeu na lógica, né? Mas toma cuidado que costuma ter uma armadilha aí, tá? Tá certo? A resposta está correta. Vai predominar a fonte de tensão. E até instintivamente, isso que você falou tem razão de ser, né? Porque corrente e tensão são ações opostas, né? Se um em série predomina de corrente, em paralelo deveria predominar a outra, que é de tensão, né? Tem muita lógica disso. Mas veja o motivo, tecnicamente falando. Ó. Quando essa chave que está nessa posição fechada, e a fonte de tensão está no circuito, a fonte, ela liga um potencial nesse barramento aqui, ó, e um outro potencial negativo nesse outro barramento. Então, a tensão entre os dois barramentos é o valor da fonte de tensão. Isso é imutável, tá? Isso é predominante em qualquer situação. Se você tem uma fonte de tensão e ligou entre dois pontos, o valor é daquela fonte de tensão. O circuito, ele se submete a essa situação, seja o que tiver no circuito, a não ser que no circuito tenha outra fonte de tensão que pode mudar o esquema, né? Por exemplo, se tiver mais fonte de tensão em paralelo aqui, e sendo de valores maiores, o valor maior predomina. Então, quando você tiver dois pontos entre os quais tem uma fonte de tensão, predomina a fonte de tensão. Agora, lembra bem, se tiver mais de uma fonte direta, se eu ligar mais de uma fonte, o que pode acontecer? Duas coisas.
Se os valores forem iguais, quer dizer, exatamente iguais, sem diferença nenhuma, não tem problema nenhum. Vai ser aquele valor. Por exemplo, se pegar outra fonte de 30 e ligar em paralelo aqui, o valor vai ser 30. Vai ser 30 e ponto final. Mas se a fonte tiver mais do que 30, vai ser esse valor maior, porque sempre predomina o valor maior, quer dizer, um potencial mais positivo de um lado e o outro mais negativo do outro. Só que, como a fonte de tensão é um dispositivo que tem resistência interna praticamente nula, né, idealmente nula, a fonte menor, que não tem ação lá como fonte de tensão, porque ela é menor, ela passa a ser carga. Então, ela vai absorver corrente. Como a resistência dela é muito baixa, às vezes baixíssima, ela pode ser entendida, às vezes, como um curto-circuito e queimar o circuito. Por esse motivo, nunca é recomendado ligar fontes de tensão em paralelo, a não ser quando você tem certeza exata que os valores são... Certeza exata não, certeza completa que os valores são exatamente iguais. Tá certo? Isso quando se está falando assim, ligar pau a pau, paralelo. Entenderam? Agora, veja bem, como eu estava dizendo, entre os dois barramentos tem 30 volts. Né? E se tem 30, né, veja o que vai acontecer na carga aqui. Ó. Eu tenho dessa bolinha até essa bolinha 30. O medidor aqui não entra na jogada. Então, eu vou ter 30 volts no resistor. Se eu tenho 30 volts no resistor, eu vou ter uma corrente igual a 30 volts dividido por 6K, 5 miliamperes. Entenderam? Ponto final. Agora, quando eu considero a fonte de corrente, ela para a carga aqui, ela não produz efeito nenhum, tá? Por quê? Porque a corrente que vai circular aqui, qualquer coisa que eu ligar paralela aqui a mais, vai continuar sendo aqueles 5 miliamperes. Por quê? Porque tem 30 dividido por 6K. Essa fonte aqui, ela vai ter alguma interferência? Ela pode ter interferência do outro lado, do lado esquerdo, do lado direito, não. Do lado direito, quem manda é a fonte de tensão, porque está em paralelo. Vamos simular isso aqui, porque a gente vê, fica mais fácil. Então, aqui, ó, a carga está ligada, essa outra está desligada, a fonte de corrente está... Vou desligar a fonte de corrente. Não, vou desligar não, vou deixar ela aí, depois eu desligo. E a fonte de tensão está na jogada. Vou desligar agora, ó. Pronto, desliguei. Veja o que está acontecendo aqui, ó. A fonte de corrente está fora do circuito, eu tirei ela por enquanto. A fonte de tensão está no circuito. Observe que a corrente ela vai passar por aqui, ó, e vai passar pela malha, pela carga. Então, vai ter 30 volts aqui, dividido por 6K, vai dar os 5 miliamperes que está sendo medido aqui, que é o mesmo que está sendo medido aqui. Ó. Então, essa fonte está fornecendo 5 miliamperes. Se eu variar a fonte ou a resistência, essa corrente varia. Agora, vou colocar a fonte de corrente para ver se ela tem efeito no circuito. Olha aqui, ó. Liguei. Mudou os 5 miliamperes? Continua o mesmo. Aqui, ó, tiro a fonte de corrente, 5 miliamperes, coloco 5 miliamperes. Ela não muda nada na carga, por quê? Porque tem 30 volts sobre um resistor de 6K dando 5 miliamperes. Não tem condição de ser diferente. Agora, o que muda é aqui, ó. Essa fonte de corrente pode mudar aqui, ó. Com ela desligada, tem 5 miliamperes. Agora, vamos ver o que vai acontecer quando eu ligar ela. Passou para quanto? Olha lá. Arredondando aqui, ó, 95, né? O que está acontecendo? Está vindo 5 miliamperes para cá, e essa fonte de 100 está fazendo 100 vir para cá, porque ela é de 100. Então, a dela está vindo para cá, ó. Só que 100 para um lado e 5 para o outro dá 95. A ação ou a contribuição da fonte de corrente no circuito não é na carga do circuito, e sim na malha que os dois estão. Isso se você estiver olhando para a carga, e for importante olhar só para a carga, você pode tirar a fonte de corrente, que a carga não vai sentir diferença nenhuma. Isso permite que a gente desconsidere a fonte de corrente no ramo da carga. Então, a fonte de corrente não tem efeito quando está ligada em paralelo com a fonte de tensão. Olhando, evidentemente, para a carga, que é o objetivo, né? A gente liga tensões e correntes, fontes de tensão ou fontes de corrente no circuito para fazer alguma coisa na carga, né? A fonte de corrente não está fazendo nada. Só para fechar a questão, vou mudar a carga. Em vez de ser uma resistência de 6K, eu vou pôr mais uma de 6K. Quer dizer, duas em paralelo.
vai dar uma de 3, né? Mas a corrente de cada uma continuou 5. Por quê? Porque tem 30 volts, a fonte de tensão agora foi obrigada a produzir 10 miliamperes, né? Para manter os 5 daqui e ainda pôr mais 5 para cá. E a fonte corrente? Eu vou pôr ela no circuito. Ela vai continuar jogando, no sentido anti-horário aqui, para a esquerda, os 100 miliamperes em contraposição dos 10 que estão vindo lá da fonte de tensão, não é isso? É um raciocínio lógico, vocês concordam? Então, resumindo, fechando esse assunto, fontes de tensão e corrente em série predomina a corrente, a de corrente. Fonte de tensão e corrente em paralelo predomina a tensão. Tá certo? Bem, então, fechou aí, terminou aí a aula passada. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando com o teorema da superposição, só que nós vamos fazer alguns questionamentos com relação à potência e tirar as conclusões sobre isso. Até então, nós temos dito o seguinte: o teorema da superposição estabelece que a corrente em um circuito, numa carga, num ponto do circuito, é a soma dos efeitos produzidos naquele ponto do circuito, ou naquela carga ali, ou naquele resistor ali, pelas fontes individualmente. Não é isso? Como a tensão é uma função da corrente, linearmente falando, né? Por quê? Porque a tensão é o valor da corrente vezes uma constante, que é a resistência. Você pode dizer a mesma coisa para tensão, tá certo? Quer dizer, o teorema da superposição estabelece que a tensão entre dois pontos do circuito, onde tem um resistor, quer dizer, um componente linear bilateral, ou uma carga com essa característica, é a somatória dos efeitos em termos de tensão naquele ponto produzido pelas fontes independentes. Agora, e a potência? A potência desenvolvida lá naquele resistor, naquela carga que está ali naquele ponto, é a soma dos valores da potência desenvolvida naquele ponto pelas fontes individualmente. É a questão da aula de hoje, né? E nós vamos mostrar se é ou se não é e comprovar. Nós vamos medir a potência num resistor. E antes de medir a potência no resistor, vamos falar um pouquinho do medidor de potência. Nós temos aqui alguns exemplos, olha aí. Ó. Qual é o nome do medidor de potência? É watímetro. O watímetro é um instrumento que mede potência elétrica. E como é que ele faz isso? Existem várias formas de fazer, mas se resumem numa coisa só. Você sabe que a definição de potência é potência igual corrente vezes tensão, não é isso? Antes de falar mais alguma coisa, eu vou lembrar um fato. Olha. No circuito elétrico, o que produz efeito é a corrente elétrica. Quer dizer, a grande protagonista de um circuito é a corrente elétrica. Ela que aquece um aquecedor, acende uma lâmpada, faz o motor girar. Quer dizer, é o movimento de elétrons ali que produz o efeito que a gente chama de efeito elétrico, que é a transformação da energia elétrica em uma outra forma de energia. Então, o protagonista é a corrente. A tensão está ali para produzir corrente. Tensão é a força que está lá empurrando os elétrons, que vão constituir essa corrente protagonista. Certo? Tensão, eu falo na minha opinião, não é protagonista. Né? A tensão está para produzir o efeito da corrente, que é o protagonista. Só que, o que é potência? Bem, se eu tenho no circuito dois elementos importantes, que é a tensão que produz a corrente e a corrente que produz o efeito, o que é potência? Né? A potência é uma mera definição. Né? Eu tenho que quantificar aquele efeito. Né? Por exemplo, qual que é a quantidade de energia desprendida ali, por exemplo? Eu preciso de um elemento, que a gente chama de potência. Né? E, por definição, aquele elemento é o produto da tensão vezes a corrente. Só por definição. Não tem uma coisa assim que eu vou chamar de potência, a não ser uma definição. Tá certo? Então, potência é isso. Potência, você não tem uma coisa que é o elemento de potência, como tem um que é de tensão para produzir corrente, entende? Mas o produto da tensão e pela corrente define a quantidade
possível de energia que eu posso aplicar. Então, não é incoerente dizer que chamar aquela grandeza, né, de potência e dizer que ela é o produto da corrente vezes a tensão. E para eu medir a potência no circuito, eu tenho que saber qual que é a tensão que tem no circuito e saber qual que é a corrente, já que a potência que eu quero nomear é o produto de um pelo outro. O que quer dizer que o medidor de potência, ele tem que receber a informação de qual o valor da tensão e também a informação de qual que é o valor da corrente. E através de um procedimento, multiplicar um pelo outro. Aí vai depender do tipo de instrumento. Existem vários tipos. Esse primeiro tipo aqui, ó, de watímetro, é chamado de watímetro analógico. Tanto esse quanto esse de baixo aqui, ó. São dois modelos, um mais novo e um mais antigo. São modelos usados. Tá certo? O que eles fazem? Aliás, como que ele opera? O que eles fazem é medir a potência, né? Como é que eles operam? E todos eles, esse aqui fica mais claro, está mais visível, esse de baixo, eles têm duas entradas. Eles têm que ter duas entradas para receber as duas grandezas. Observe aqui, ó, do lado esquerdo, tem um V aqui, ó, esses bornes aqui, ó. Observe que esses bornes são os terminais onde você liga a tensão para o watímetro, saber qual que é a tensão no circuito. E esses outros dois aqui, ó, a corrente, quer dizer, os terminais de tensão, você liga em paralelo com a carga, para saber a tensão na carga. E os terminais de corrente, você liga em série com a carga, para saber qual que é a corrente que vai circular pela carga. E o medidor, recebendo essas informações, inclusive tem as escalas de um e de outro aqui, ó, ele vai produzir uma deflexão do ponteiro. Existe uma parafernália, lá, um mecanismo lá, eletromecânico, que recebe a tensão e a corrente e faz o ponteiro se movimentar. Vocês vão estudar no segundo ano, logo depois de estudar o eletromagnetismo, como é que isso acontece, né? Na realidade, são duas bobinas ligadas a um mesmo eixo. Quando você liga a tensão numa bobina, ela se magnetiza com a corrente que vai circular nela, né? E cria um campo. A outra bobina, que está em série com o circuito, faz a mesma coisa e produz um campo também. O resultado dos dois campos faz o ponteiro chegar num ponto determinado da escala, que é igual ao produto dos dois. A coisa já é feita de tal maneira que, quando você aplica a corrente X e uma tensão Y, e o ponteiro chega num ponto determinado, aquele ponto marca o valor do produto dos dois. Está aí criado um medidor que te indica o produto dos dois, isto é, a potência elétrica. Entendeu? Isso acontece com qualquer voltímetro analógico, qualquer watímetro analógico. Aqui tem um watímetro digital. A diferença é que não há campo magnético algum, há um processamento matemático feito através de software lá dentro dele. Mas ele tem duas entradas também, uma para corrente e uma para tensão e um comum aqui. Então, você liga os terminais de tensão em paralelo e o de corrente em série. Né? Na realidade, você vai medir uma tensãozinha e informar lá para o circuito dele, ele tem um conversor lá, analógico digital, que vai saber quantos volts e fazer a conversão para digital. E tem na outra entrada a mesma coisa, um outro conversor que vai saber qual que é o valor da corrente e faz a conversão para digital também. E um circuito de processamento que multiplica um pelo outro e transforma o resultado na forma de um visível, né? Tipo, pega aquele valor que é resultado do produto e faz com que ele seja transformado em um número, né? Aí você tem o que? A medição da tensão. Então, é um watímetro, esse aqui é um watímetro digital, e existe uma infinidade de watímetros digitais. Quer dizer, um watímetro digital, na realidade, são dois multímetros, né, incorporados, um medindo tensão, o outro medindo corrente, e uma lógica lá interna, né, que faz a multiplicação de um pelo outro e dá o resultado em forma de dígitos, né? Aqui tem um outro modelo, muito usado também, que é o watímetro tipo alicate. Ele é tipo alicate porque esses dois
esses dois elementos dele aqui, ó, esse aqui é um dente dele, ou uma garra dele, que outro. Quando você aperta isso aqui, onde que está esse dedão aqui, ó, quando aperta aqui, eles abrem. Quando eles abrem, você pode encaixá-lo num fio, como está aqui, ó. Observe aqui, que tem um outro modelo, tem a foto de um caso, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho aqui. Aqui, ó. Tem um detalhe interessante aqui, não custa chamar a atenção, que o operador está com luva, cara. Por quê? Porque esses aparelhos aqui, eles são usados, é mais usado em circuitos de alta tensão e alta corrente. Não é muito comum a gente ficar medindo potência baixa em eletrônica, ou na área elétrica não, tá, gente? Normalmente a gente está querendo medir a potência em subestação, em transformadores, potências grandes, né? Então, esses instrumentos são mais usados para medir correntes de amperes, dezenas de amperes, tensões também de 200, 120, 220, 480 ou mais. Trabalha com níveis de tensão e, lógico, de potência grande, e há um risco muito grande de você tomar choques assim perigosos se você não estiver bem protegido. Existem normas específicas disso. Esse aqui está bem dentro dela, pelo menos de uma delas, que é usar luvas isolantes, né? E observe o que ele fez aqui, ó. Esse dedão dele, ele está encostando naquela chave, nessa aqui, ó, nessa aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ó, dele aqui, ó. Então, ele aperta ela aqui, ó, aperta aqui, esses dois dentes aqui, ó, ou garras, né, abrem, e ele enfia ela aqui, ó, faz com que ela, na hora que ele solta, ela envolva esse fio grossão aqui, ó, tá certo? E esses dois terminais daqui, ó, que são as entradas de tensão, estão ligadas no circuito. Um ponto está aqui, o outro eu não estou conseguindo ver, não, mas está ligado em algum lugar, porque você precisa da informação do valor da tensão que existe entre os dois fios e a corrente que passa por um deles. Do jeito que está mostrando aqui, ó, o diagrama está mostrando isso para vocês. Olha. Esse diagrama aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui? Isso aqui é só uma mera chave, tá, gente? Vista de cima. Então, quando ele fecha a chave, vai passar uma corrente aqui, ó, circula lá pela carga, né, que não está mostrada, e retorna por aqui. Ó. Então, a corrente passa por aqui, tá certo? E a tensão é observada por esses dois terminais. Agora, como que ele mede a corrente? Observe que não abriu o circuito para medir a corrente, e nem precisa. Por quê? Porque esse processo aqui de medida, ele é interessante, ele é feito por indução magnética. Aqui dentro dessa garra fechada aqui, ó, existe um circuito magnético, tá certo? Na realidade é um sensor magnético associado a um circuito eletrônico. Quando circula corrente por esse fio aqui, ó, que geralmente é grosso, mas pode ser fino também, vocês sabem que vocês já estudaram lá na teoria, na física, ou na própria teoria de circuito elétrico, lá no início, que quando passa corrente por um condutor, cria-se um campo magnético em volta dele, e esse campo é proporcional ao valor da corrente. Se você tiver um sensor que se sensibiliza com aquela corrente e transforma ela, por exemplo, numa tensão elétrica, você pode medir o valor dela, ou ter uma noção do valor dela, né? Os sensores, o que existe aqui dentro da garra dele, depende do tipo de corrente que você vai medir. Se for corrente alternada, né, existe uma bobina aqui dentro, né? Por quê? Porque nós sabemos que a corrente alternada, vocês vão estudar isso com bastante detalhe a partir de finalzinho do ano, me parece, mas principalmente o resto da vida de vocês, que a corrente alternada, bem, a corrente alternada é a mais usada, né? Principalmente industrialmente falando. Então, quando você varia a corrente alternadamente aquela corrente, o campo magnético que ela produz varia igual a ela, né? Se ela for contínua, o campo é fixo, é contínuo, ele não muda, a sua intensidade é constante. Se ela é variável, o campo fica variando conforme ela variar, inclusive se ela mudar de sentido, o campo também muda de sentido. Quer dizer, o campo é uma grandeza, o campo magnético é uma grandeza que segue as variações dessa corrente. Então,
vou ter em volta desse fio, no caso de corrente alternada, um campo magnético variável. E se eu coloco aquele campo magnético variável próximo de um condutor, ele induz naquele condutor uma corrente elétrica. É o efeito contrário, né? A corrente gera o campo variável e o campo variável gera uma corrente. É o princípio do transformador que vocês vão estudar. É o que existe aqui, ó. Na realidade, é um princípio de transformador. Você gera uma corrente, aplica uma corrente variável, ela gera um campo magnético variável que induz na bobina que está aqui, ó, enrolada aqui, ó, uma tensão elétrica. E essa tensão elétrica, ela vai fazer circular uma corrente dentro do medidor que é proporcional a ela. Qual que é o produto final? É circular uma corrente lá dentro do medidor que é proporcional à corrente que está passando no fio. E o fio nem precisa encostar em nada. Ele pode ser isolado e deve ser isolado. Mas lá dentro do medidor vai circular uma correntezinha bem pequenininha que é proporcional à corrente do fio. Tá certo? O importante não é que ela seja grande nem pequena, é que ela seja proporcional, porque ela vai representar aquela corrente, a corrente de fora, lá na medição. Então, você vai passar por dentro da garra aqui, uma corrente variável e gerar lá dentro uma informação da amplitude dela, do valor dela, que, associado ao valor da tensão que vem por aqui, ó, vai gerar, né, digitalmente falando, ou numericamente falando, um valor da potência que vai ser registrado aqui num display, que no caso é esse que está aqui, cara. Entendeu? Além de outras informações. Quando vocês forem estudar corrente alternada, vocês vão ver que esses alicates aqui, eles estão bastante sofisticados, inclusive os que a gente tem lá no nosso laboratório, eles são bastante sofisticados. Ele mede a corrente, ele mede tensão, mede potência, mede frequência, e quando se trata de tensão alternada, ainda existem várias subdivisões de potência que vocês vão estudar lá no segundo ano, que é potência ativa, reativa, aparente, etc. Quer dizer, não é simples, quer dizer, simples não é só isso, né? Nós estamos estudando corrente contínua no primeiro ano, a gente só fala em potência contínua, né? É tensão contínua, é corrente contínua, né? O produto de um é potência contínua, vamos chamar assim, né? Mas tem a alternada também, equivalentemente, que tem muito mais detalhes. Mas isso é um assunto lá para frente, é cedo para falar, tá? Agora, a pergunta que vocês devem estar pensando, talvez, é que esse sensor aqui, ele vai induzir uma tensão na bobina se a corrente for variável, né? Então, ele só é válido para a corrente alternada. É sim e não. Se a corrente for alternada, você usa a bobina e pronto, final. Né? Se a corrente não for alternada, você usa um outro tipo de sensor. Se ela for contínua, você usa um outro tipo de sensor que é sensível. Ele não precisa da variação do fluxo, tá certo? Então, existe um outro tipo de sensor aqui, o nome fugiu aqui agora, eu uso muito e esqueci o nome. Sensor Hall. Existe um sensor aqui, chama sensor Hall, que ele gera uma diferença de potencial quando varia o campo, quando se aproxima o campo, ou quando o campo for maior ou for menor. O campo não precisa ser alternado, desde que ele tenha uma amplitude variável, o valor induzido lá na célula Hall varia também, e transforma aquilo numa grandeza elétrica, corrente ou tensão, e o medidor vai indicar isso. A vantagem desse tipo de vatímetro, que é mais comum hoje em dia, é que você não precisa de abrir o circuito elétrico para medir a corrente. Pensa bem, você está lá num equipamento dessa magnitude aqui, ó. Se você for usar um amperímetro e abrir o circuito aqui, ter que abrir o circuito aqui, ligar um terminal no amperímetro e outro aqui, já imagina a mão de obra? Você tem que desparafusar, mexer com fio grosso, e ligar um outro grosso aqui, quer dizer, você vai desligar todo o seu sistema que está ali funcionando, cheio de máquinas, aparelhos, equipamentos, abrir ele só para medir corrente, além de ser chato, difícil, perigoso, é oneroso também, porque você vai parar todo o sistema, né? Você vai parar, às vezes, até uma empresa, se você for medir
Até uma fábrica, se você for abrir um circuito lá na entrada para medir uma corrente. E esse aqui não precisa de abrir, é só pôr o alicate lá, envolver o fio com a garra dele, ele vai te indicar se tem corrente, se não tem, qual que é a potência elétrica e tal. Por isso que ele é mais usado, bastante usado. Né? Tá certo? Bem, então é isso aí. Resumidamente, né, o que é um watímetro? Genericamente, é um instrumento que mede potência elétrica, que para ser operado, eu tenho que ligar uma parte dele em série e uma parte dele em paralelo. Um para medir a corrente, outro para medir a tensão. Tá claro? Vamos então à aplicação dele aqui. Ó. O que é que nós vamos fazer em termos práticos hoje? O meu objetivo é mostrar que a pergunta é essa aqui, ó. Por que eu não posso aplicar o teorema da superposição à potência? Já estou afirmando e perguntando. Né? Primeiro eu afirmei, agora aparece esse rapaz aqui e pergunta, por que não? Tá? Eu vou mostrar por que não. E vou usar esse circuito aqui, ó. O circuito comum nosso, que nós já estamos acostumados. Uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, né? Poderia usar só tensão, só corrente, tal, mas eu estou querendo ilustrar mais, então estou ligando uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, aplicar o teorema da superposição e medir a potência e mostrar que não pode aplicar o teorema de superposição quando se trata de potência. Tá? Observe o circuito aqui, que nós temos nele. Olha. Nós temos uma fonte de tensão, né? Isso aqui é só medidor, então é uma fonte de tensão ligada em série com esse resistor e esse outro resistor. O medidor é só medidor, não tem mais nada no circuito, só dois elementos resistivos, ó. Só R1 e o R2, uma fonte de tensão, do lado de cá uma fonte de corrente. Do jeito que está aqui mostrado, uma fonte de tensão, dois resistores e uma fonte de corrente, o resto são medidores. Eu liguei o watímetro aqui, ó. Entre outros medidores, eu pus o watímetro também. Olha o que eu fiz aqui, ó. Observe que a corrente que vai passar na carga, eu quero ver a potência que ela vai produzir ou desenvolver na carga. Então, ela tem que passar pelo sensor de corrente do watímetro. Cara. Esse amperímetro aqui só está ilustrando, tá, gente? Mas a corrente vem, cara, ela entra lá dentro do watímetro e sai passando pelo resistor. Então, ela está em série, cara. O elemento I do watímetro, que o watímetro tem duas entradas, uma para tensão e outra para corrente. Então, do corrente eu liguei em série, está em série e vai por aí. E a tensão aqui, ó, os dois terminais eu liguei em paralelo. Aqui, ó. Da mesma forma que esse medidor de tensão está em paralelo, o do medidor de tensão do watímetro também está, que o positivo eu liguei aqui em cima e o negativo eu liguei embaixo. Então, ele vai receber, identificar e quantificar qual que é a tensão aqui do R1 e esse outro, por essa outra entrada, ele também vai identificar e quantificar o valor da corrente, fazer a multiplicação de um pelo outro e indicar o valor aqui, ó, na tela dele, tá certo? Vamos ver o seguinte, então eu vou tirar esse indivíduo aqui e tirar a primeira coisa aqui, ó. Nós sabemos que a potência elétrica, vocês estão cansados de saber, é o produto da tensão pela corrente, né? Puramente, né, ou podemos dizer por definição, e se eu coloco no lugar da tensão aqui, usando a lei de Ohm, que tensão é igual a corrente vezes resistência, né, eu coloco aqui, ó, I vezes R, eu vou ficar no final com I2 I ao quadrado, né, vezes R, ou se eu colocar no lugar do I, usando a lei de Ohm, V sobre R, eu vou ter V vezes V, V2 sobre R, tá aqui. Então, são as maneiras de representar a potência elétrica, né? Posso usar qualquer uma. E observe um detalhe, a potência elétrica é uma função quadrática. Ela é diferente da corrente, da tensão, da lei de Ohm, que é uma equação do primeiro grau, é uma equação linear. V vezes R, né? Aliás, V sobre R, ou I vezes R. Isso, o relacionamento de tensão, resistência e corrente. Potência, não. Né? Potência é quadrática. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver uma corrente e dobrar a corrente, a potência, ela não dobra. Ela é multiplicada ao quadrado. Por quê? Porque a corrente, quando dobra e eleva ao quadrado, fica 4 vezes maior.
A mesma coisa acontece com a tensão, cara. Se eu tenho a tensão aplicada a um resistor e dobrei o valor, né, o que acontece? É 2 vezes ao quadrado que aconteceu lá, então é quadrática. Essas funções aqui, elas não são lineares, não. Aí você vai falar, mas aqui não tem quadrado, ó, no VVZ não tem. Mas se você, num circuito, dobrar a tensão, você dobra a corrente também. Então, o produto de 2V mais 2I é 4VI. Então, é quadrático da mesma forma. A potência é uma função quadrática, tá? Vamos, antes de pôr para medir, aplicar o teorema da superposição, usando, primeiramente, deixa eu ver o que eu estou usando, a primeira fonte. Lembrando bem do teorema, né? Eu vou usar a primeira fonte aqui, ó, e desligar a segunda. Então, vou desligar a segunda fonte aqui, ó, de corrente, né? E vou calcular a corrente que vai circular nessa malha aqui, ó. Na malha, quer dizer, vou pegar a tensão sobre o resistor e dividir pelo resistor. A tensão sobre o resistor está a fórmula aqui, ó. A fórmula não, a corrente está a fórmula aqui, ó. Se eu quiser calcular a corrente sobre o resistor, eu pego a tensão sobre ele. Aliás, desculpe o descuido aqui. Se eu quero calcular a corrente nessa malha aqui, ó, eu pego a tensão aplicada, 30 volts, e divido pela resistência total, que é R1 mais R2, está aqui, ó. Então, eu vou ter produzido no resistor, esse aqui, no R1, uma corrente de 2 miliamperes produzidos por essa fonte. Tá certo? Concorda comigo, cara? Eu pego os 30 volts aqui, divido pela resistência total, que é 1 mais 2, né? 1 mais 2, não. 12K mais 6K, 12, 18K, 36 sobre 18 dá 2 miliamperes. Então, tem uma corrente de 2 miliamperes. Guarda bem, uma componente de corrente, né? Porque ela é produzida só pela fonte V1, que eu chamo de IR2, linha, que é de 2 miliamperes. Bem, e qual que é a tensão desenvolvida em R2? Está aqui, ó, é o IR2 vezes R2. Daí de onde? Eu peguei os 2 miliamperes e multipliquei com 6K. Então, eu sei que vai aparecer uma tensão aqui de 12 volts. E a potência desenvolvida aqui só pela fonte V1? Basta pegar a tensão VR2 e multiplicar pelo IR2. Isto é 12 volts vezes 2 miliamperes, 24. Então, gente, eu sei que essa fonte V1 vai desenvolver aqui, ó, em R1, uma potência elétrica de 24 miliwatts. Vou simular aqui para ver se é isso mesmo. Olha aqui, ó. O watímetro aqui, ó. 24 miliwatts, ó, que é igual aos 2 miliamperes que estão entrando por aqui, ó, vezes uma tensão de 12 volts nos terminais desse próprio resistor. Então, deu 24 miliwatts. Tá certo? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o produzido pela segunda fonte. Aliás, vamos deixar esse outro aqui. Vamos ver o produzido pela segunda fonte. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a fonte de tensão. Ô, Jesus Cristo, ajuda. E colocar a fonte de corrente. Colocar a fonte de corrente. Chico tá aí para me xingar, não? Pronto. Olha o que eu fiz aqui, ó. Não tirei a fonte de tensão. Tirei agora. Pronto. Tirei a fonte de tensão, cara. Tirei a fonte. Quer dizer, substituí a fonte pela sua resistência interna zero. E liguei a fonte de corrente. Então, eu vou calcular agora, sobre o R1, a corrente IR1, duas linhas. Tá aqui, ó. Eu apliquei aquela fórmula que a gente já usou na aula passada aqui, ó. IR2, duas linhas, é igual a corrente que está entrando, o I, tá aqui, ó, vezes a resistência equivalente entre os dois pontos. Se nós observarmos, se a chave está nessa posição, o R1 está em paralelo com o R2. Então, aí R2, o IR2, duas linhas, é o I total, que é a corrente da fonte, de corrente, vezes o resultado de R1 em paralelo com R2, isto é, isso que está aí aqui em cima da fração,
é a tensão elétrica, né? Que é corrente vezes a resistência equivalente. Se eu pego a tensão elétrica e divido pelo R2, eu calculo a corrente em R2. Então, está aqui, ó, 100 miliamperes vezes a resistência 12 paralelo com 6 sobre 6, que dá 66,67. Uma outra forma de calcular é essa aqui, ó, que vocês já aprenderam também lá na teoria, né? Para calcular a corrente, basta pegar essa fórmula aqui, ó. Ambas as fórmulas são corretas. Essa aqui de cima é genérica, ela vale para qualquer situação com N resistores em paralelo. Essa aqui é um caso particular da de cima, que eu demonstrei aqui. Quando vocês forem, se vocês quiserem assistir a aula depois, vai estar registrado. Essa aqui é mais usada, ela só é usada quando você tem só 2 resistores em paralelo, conforme aqui está mostrando. Quando você tem 2 resistores paralelos e quer calcular a corrente em um deles, você pega a corrente que entra no nó e multiplica pelo outro resistor, né? O outro resistor, quer dizer, você tem 2 resistores paralelos, você quer calcular a corrente num, você multiplica a corrente pelo outro resistor e divide pela soma, que vai dar esse valor aqui, é o mesmo valor, óbvio. São 2 maneiras diferentes de calcular a mesma coisa. Bem, de posse dessa corrente, como fizemos lá em cima, eu calculo a tensão em R2, produzida pela segunda fonte. Eu peguei, então, o R2, 2 linhas, o 66,67, e multipliquei pelo 6K, deu 400 volts. Veja bem, o absurdo, 400 volts, que é a tensão produzida nesse resistor por uma fonte de corrente de 100 miliamperes. O valor de tensão absurdamente alto, mas é normal isso. E qual que é a potência que vai ser desenvolvida nesse resistor, por essa componente de corrente? É o produto de um pelo outro, é os 400 volts, que é o que tem aqui, vezes a corrente de 66,67, que é o que vai circular aqui. Deu 26,67 watts, que é uma potência grande, né? Afinal, eu estou com uma corrente 66,67 miliamperes e uma tensão de 400 volts. Não é mais aquela situação do primeiro caso, que era 2 miliamperes e 12 volts. Agora é uma corrente muitas vezes maior, 66 e alguma coisa, e a tensão também muitas vezes maior. Né? Então, tem 2 situações aqui, ó. A potência produzida pela primeira fonte e a potência produzida pela segunda. Vamos simular para verificar a potência aqui produzida pela segunda. Está aqui, ó. Observe aqui, ó, a corrente 66,67, está aqui, ó. Qual que é a tensão? 400 volts aqui, ó. 400,02, o medidor indicou 399,98. Errinhos que você... Oi. Essa é a potência. No resistor. Só no R1, tá? O que eu estou fazendo aqui é só para vocês não ficarem muito perdidos, né? Porque a gente vai falando, às vezes eu não consigo manter o foco. Para manter o foco que eu quero manter com vocês, gente, é que eu não posso aplicar o teorema da superposição para a potência, e sim só para tensão e para corrente. Para tensão e corrente já fizemos na aula passada, agora eu estou mostrando que não dá para aplicar para potência. Então, o que eu fiz? Eu elegi um resistor, o R1, com uma resistência de carga, e vou calcular a potência produzida nele por uma fonte e depois por uma outra fonte. E depois eu vou somar as 2 potências produzidas individualmente e comparar com a potência real que vai ter lá. Vocês vão ver que a soma não vai conferir, entendeu? Então, o foco é esse. O que eu fiz aqui? 2 vezes. Eu calculei aqui, a primeira aqui, a potência em R2 produzido pela primeira fonte, deu 24 miliwatts. Agora, o que eu acabei de calcular aqui, ó, a potência nele mesmo produzido pela outra fonte, tá? O passo seguinte é somar as 2 potências e aplicar o teorema da superposição para a potência, para mostrar para vocês que não funciona. É o que eu vou fazer agora, né? Mas antes de fazer, é só chamar atenção para as medidas aqui, né? Olha aqui, ó, a potência elétrica produzida pela fonte de corrente, 100 miliamperes, calculada, deu... Oi. Só para lembrar da chamada, viu? Só Já para acabou. lembrar da chamada.
Tá, obrigado aí. Eu não tinha notado, é que a aula já tinha acabado. Cada mais. Vocês têm mais uns minutinhos aí? Só mais uns minutos. Eu vou acabar rápido aqui, tá? Tem. Ok. Tá, vou acabar rápido aqui. Eu falo muito, eu já falei com vocês que eu sou falador, né? Então, veja bem, ó, calculei, deu 26,67. E o vatímetro deu isso aqui, ó, 26,66, quer dizer, diferença na casa decimal. Então, comprovamos os cálculos das potências produzidas por uma fonte e pela outra fonte. Agora, vamos calcular rapidamente a potência fornecida, a soma das potências, né? Está aqui embaixo. Primeira coisa que eu fiz aqui é calcular a corrente real que circula em R1. A corrente real, aplicando o teorema da superposição, é a soma das duas correntes, né? Os 2 miliamperes produzidos pela primeira fonte e o 66,67 produzido pela segunda fonte. Então, realmente, aqui vai circular uma corrente de 68,67 miliamperes. Como é que eu vou comprovar isso? Basta pôr outra fonte. Eu vou colocar outra fonte aqui. Agora as duas fontes estão na jogada. Qual que é a potência? Qual que eu calculei aqui? Qual que é a corrente? Ela aqui, ó. 66,67 é o valor calculado aqui, ó. Somei as duas correntes. Quer dizer, o teorema da superposição funcionou para a corrente. E para a tensão? Aqui, ó, para a tensão. Eu peguei a corrente real, que é 68,67, multipliquei pelo R2, né, lei de Ohm, e deu 412. Então, eu sei que a tensão no resistor é 412. Aqui, ó, 411,98, isto é, 412. Então, comprovei que o teorema da superposição é válido para corrente, para tensão. E para potência? Eu vou somar as duas potências. Quais potências? 24 mais 66. Que são as potências produzidas pelas duas fontes, individualmente falando. Somei uma com a outra, tá certo? Quanto que deu? Eu tenho ela somada em algum lugar? Eu não tenho somada não, mas é só você somar aqui, ó. 66,67 com 24. Mili. Quer dizer, o mili é só 20. Você está somando corrente potência? Oi? Você está somando a corrente com a potência? Onde que eu estou somando? Aqui? É que você está falando para somar a corrente 68,67 miliamperes com os 24 miliwatts. Fala isso, né? Você desculpe, acho que eu saí pela tangente. Vou falar devagarzinho, porque quando eu estou com pressa, eu não nasci para trabalhar com pressa, tá, gente? Vocês me desculpem, eu sou muito lento na minha vida. Às vezes, quando eu corro muito, eu tropeço. Mas eu vou falar devagarzinho aqui, ó. Eu vou somar a potência produzida por uma fonte, que é 24, com a potência produzida pela outra fonte. Cadê ela? Cadê ela? Essa aqui, ó. Eu tinha falado esse aqui, né? Vocês desculpem. Isso. Não, sem problema aí. Não, pode puxar a orelha, não tem problema não, tá? Eu aceito. Você está me ajudando. Eu falei muito rápido, e quando você fala rápido, você nem raciocina, não. Principalmente eu. Então, eu vou somar 20, mas é bom saber que vocês estão prestando atenção. Então, somando 24 com 26, tá? Eu pisei na bola mesmo, né, gente? Pô. Ó, 24 mili com 26 watts vai dar muito diferente de 26, gente? Quanto que dá isso aqui? É 26,670 mais 24, dá 26,690 alguma coisa. Fica na faixa de 26, não chega a 27, não. Tá legal? Eu não estou com a calculadora aqui. Bem, então, se eu somar as duas potências, dá aquele valor. 26,70, 80 no máximo. Agora, e se eu calcular? Vai dar a mesma coisa? Olha aqui, eu vou calcular. Para calcular, não usando o teorema da superposição, eu tenho que pegar a corrente total. Cadê ela? Ela aqui, ó. Agora eu não vou trocar, não. 68,67. É a corrente total, considerando as duas fontes. Está aqui, ó. E elevo ao quadrado, está aqui, ó, e multiplico pelo resistor. Dá uma potência de 28,29. Entendeu? O que quer dizer isso? Isso aqui, ó, tem mais um quadradinho aqui para apagar para vocês, eu acho.
Tinha, né? Tinha, ele foi embora. Quer dizer, o valor calculado é diferente, o valor calculado real é diferente do valor das somas de 24 com 26. Portanto, eu não posso aplicar o teorema da superposição para potência, que é o objetivo que eu estou aqui para mostrar para vocês. Entenderam? Então, o teorema da superposição não é válido para isso. O teorema da superposição só é válido para corrente e para tensão, tá? E a justificativa está aqui, ó. É o gráfico de potência, né? Aqui, ó, nesse eixo aqui, nós temos a escala de corrente, uma escala linear, e os valores que nós calculamos. E aqui as potências correspondentes. Quer dizer, o relacionamento delas não é uma linha reta, é uma que gráfico é esse aqui? Ó? É uma exponencial, né? Portanto, não é linear. E vocês podem ver que se eu somar, por exemplo, o 26, que é produzido pela fonte de corrente, com esses 24 mili aqui, ó, produzido pela primeira fonte, vai dar 26, pouquinho. Não vai dar 28,29, que é a potência real produzida pela corrente real. Entendeu? Se fosse um caso desse tipo aqui, ó, que é relacionamento de tensão e corrente, que é uma reta, eu posso usar à vontade o teorema da superposição, tá certo? Com isso, gente, desculpe aí aquele descuidozinho lá, né? Eu acho que demonstrei para vocês isso. O objetivo da aula é isso. Só se aplica o teorema da superposição para tensão e para corrente, não se aplica para a potência, exatamente porque a potência é uma função exponencial, ou melhor, a gente chama de função quadrática, né? Porque a potência varia ao quadrado com a tensão ou com a corrente, ou com os dois. Tá certo? Fechou? Vou fazer a chamada lá, né? Fechou. Ô, cara, deixa eu voltar lá. Vocês já viram que eu não consigo trabalhar correndo, não, né, gente? Mas